Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu estudo do Vem Segue-me dessa semana. Gostaria de compartilhar a mensagem dos capítulos 8 a 11 do livro de Terceiro Nef, do livro de Mórmon. Eu gostaria de compartilhar com vocês aquilo que eu estudei e as minhas anotações. E o tema dessa semana é Levantai-vos e aproximai-vos de mim. Uma das coisas que nós aprendemos é que se nos arrependermos, o Salvador vai nos reunir, proteger e nos curar. Esse é o primeiro ensinamento dessa lição. Nós lembramos que Samuel Lamanita, ele profetizou quando Jesus Cristo iria nascer, no nascimento de Jesus Cristo havia alguns sinais. E na crucificação e na morte de Jesus Cristo também haveria alguns sinais. E nesses capítulos a gente aprendeu de que realmente aquelas profecias de Samuel aconteceram. Então, houveram terremotos, maremotos, relâmpagos, muitas destruições, montanhas viraram vales, vales viraram montanhas, houve um período de escuridão e trevas na terra após a morte de Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que o profeta Samuel, o Lamanita, profetizou a respeito tanto do nascimento quanto da morte de Jesus Cristo, realmente aconteceram. Então, o povo estava aguardando esses sinais aqui nas Américas, e esses sinais aconteceram. E nós aprendemos que, em Terceiro Nef, capítulo 8, como foi esse período de trevas, exatamente o que aconteceu. Eu dei uma resumida aqui. Aconteceu o seguinte: a cidade de Zaraenla incendiou-se, a cidade de Moroni submergiu nas profundezas do mar, a cidade de Morônia, terra cobriu e virou montanha, toda a face da terra foi mudada e ficou desfigurada, nenhuma luz durante 3 dias, ninguém conseguia acender uma luz de vela, nenhum tipo de luz aconteceu, não havia estrela brilhando, não tinha a luz do sol, nenhum tipo de luz. Houve grandes lamentações, pranto e gemido entre o povo. Então isso foram algumas das coisas que aconteceram após a crucificação de Jesus Cristo. Então esse povo que vivia aqui nas Américas pôde testificar que as profecias de Samuel Lamanita realmente aconteceram. E aí eles souberam que Jesus Cristo havia sido crucificado. E a escritura continua. Em um lugar, eles foram ouvidos lamentando-se e dizendo: se tivéssemos arrependido antes deste grande e terrível dia, nossos irmãos teriam sido poupados e não teriam sido queimados naquela grande cidade de Zaraenla. Se tivéssemos arrependido antes desse grande e terrível dia e não tivéssemos matado, apredejado e expulsado os profetas. Então eles estavam arrependidos de todas aquelas coisas ruins e iniquidades que eles tinham cometido na ocasião de não acreditar em todas as coisas que havia sido profetizado. Então eles estavam demonstrando aqui arrependimento. E por que aconteceu tudo isso, né? Aí eles ouviram uma voz, e essa voz era a voz de Cristo. Em Terceiro Nef 9, de 9 a 10, nós aprendemos que Jesus Cristo disse: eis que fiz com que a grande cidade de Jacobugate, que era habitada pelo povo do rei Jacó, fosse incendiada por causa de seus pecados e suas iniquidades, que sobrepujavam toda a iniquidade de toda a terra por causa de seus assassinatos e combinações secretas, pois foram eles que destruíram a paz de meu povo e o governo da terra. Por essa razão, fiz com que fossem queimados. Fiz destruir cidades por causa da sua iniquidade ao expulsar os profetas e apedrejar aqueles que enviei para declarar-lhes suas iniquidades e abominações. Então, isso era o Senhor falando de todas as coisas que houveram, o porquê, tudo isso aconteceu.
E nós sabemos que foi por causa de toda essa iniquidade, né, e por causa da descrença daquele povo, e também pelo fato de eles expulsarem os profetas que estavam vindo para declarar, né, para alertar ao povo a respeito de suas iniquidades e clamando ao arrependimento. Ele continua em 3º Nef 9, de 14 a 16, que me chama a atenção, ele diz assim, ele continua dizendo, Senhor, sim, em verdade vos digo que, se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei, e benditos são os que vêm a mim. Eis que sou Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu criei os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Eu estava com o Pai desde o princípio. Estou no Pai e o Pai está em mim. E em mim o Pai glorificou o seu nome. Vim aos meus e os meus não me receberam. E as escrituras relativas à minha vida, à minha vinda, cumpriram-se. Então essa é a voz do Senhor. O Senhor, ele pede ao povo, na verdade ele exige, né? Ele não pede, um coração quebrantado e um espírito contrito. O que seria um coração quebrantado e um espírito contrito? Ele deu alguns conselhos, né? E essa escritura, ela está em 3º Nef 9, 19 e 20. E vós não me oferecerei mais derramamento de sangue. Sim, vossos sacrifícios de holocaustos cessarão, porque não aceitarei qualquer dos vossos sacrifícios e holocaustos. E oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Esses são os conselhos do Senhor, né? Essa lei de Moisés de sacrificar animais como oferecimento, né, de sacrifício ao Senhor, essa lei o Senhor diz que cessou. E aí ele pede ao povo que não sacrifique mais os animais, né, e que ele faça um sacrifício com o coração quebrantado e um espírito contrito. Então vamos entender o que significa isso. Coração quebrantado é um coração arrependido. Então ele pede para que o povo se arrependa. E um espírito contrito é ser obediente. Então é exatamente isso que o Senhor veio para pedir, né? Veio para exigir, né? Um coração quebrantado, um espírito contrito. Que nós possamos nos arrepender e sermos obedientes. Essa lei de Moisés, sacrifício de animais, ela foi substituída pela ordenança do sacramento. Então o Senhor ele veio e restabeleceu isso, né? De que não haveria mais sacrifício de animais sobre a terra, e sim a ordenança do sacramento. Existe uma citação do elder Neil Maxwell, do Coro dos 12 Apóstolos, sobre isso, e ele disse: o sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar-se um animal sobre o altar, mas sim o desejo de se colocar o animal que existe em nós sobre o altar, para que seja consumido. 3º Nef 10, 9 e 18. Ele diz assim: e aconteceu que assim passaram-se 3 dias. Então toda aquela escuridão, aquelas trevas, né, que o povo estava vivenciando por causa da crucificação e a morte de Jesus Cristo, passaram-se 3 dias quando dissipou-se a escuridão. Então essa escuridão ela cessou depois de 3 dias. Pouco depois de sua ascensão ao céu, Cristo verdadeiramente se manifestou a eles, mostrando-lhe o seu corpo e ministrando entre eles. Então, depois que Jesus Cristo foi morto e crucificado lá no Oriente, ele apareceu aqui nas Américas aos povos das Américas. Então, essa é a parte mais importante do livro de Mórmon, onde testifica que Jesus Cristo, ele, após a sua ascensão ao céu, ele apareceu aos povos que viviam aqui nas Américas. E isso nós vamos aprender agora. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo visitou as Américas. Esse testemunho a respeito de Jesus Cristo visitando as Américas abrange o capítulo 11, do versículo 1 a 17. Eu vou compartilhar aqui com vocês.
Muitos nefitas reuniram-se no templo de abundância. Eles ficaram admirados ao ver tantas mudanças na terra. O povo comentava a respeito de Jesus Cristo e dos sinais de sua morte. Enquanto conversavam, ouviram uma voz calma que vinha do céu. Isso fez com que o coração deles ardesse no peito. A princípio, eles não conseguiram entender a voz, mas quando a voz falou pela terceira vez, eles a entenderam. Era a voz do Pai Celestial. A voz apresentou Jesus Cristo e pediu ao povo que o ouvisse. Jesus Cristo apareceu, eles imaginaram como se fosse um anjo, né? Aparecendo ali no céu, e eles ficaram calados, né? Assombrados ali com aquilo que eles tinham visto. E Jesus Cristo disse a eles que ele era Jesus Cristo, aquele que os profetas haviam dito que viria. Jesus disse às pessoas que se aproximassem e tocassem no seu lado. Pediu também que tocassem nas marcas dos cravos em suas mãos e pés, que eram sinais da crucificação. Jesus queria que as pessoas soubessem que ele era seu Deus e que havia morrido por seus pecados. As pessoas, uma de cada vez, tocavam nas marcas do lado, das mãos e dos pés de Jesus. Elas viram que ele era o Salvador. O povo louvava Jesus, prostrava-se aos seus pés e o adorava. Jesus então chamou Nefe e outros 11 homens. Ele conferiu a eles o poder do sacerdócio e ensinou-lhes a maneira certa de batizar. E aqui nós aprendemos com Jesus, quando ele visitou aqui os povos nas Américas, onde abrangeu esses capítulos que eu resumi para vocês, ele ensinou como deveria ser o batismo. E esse capítulo, ele nesses versículos, né? No capítulo 11, versículo 23, o Senhor fala que o batismo precisa ser feito por quem tem autoridade, por quem possua o sacerdócio de Deus, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que seja submerso, né, o corpo todo na água. Então, essa é a maneira que Jesus Cristo ensinou como deve ser o batismo. E o que devemos ser, né? Uma pergunta que eu faço para vocês. E a resposta que eu trouxe aqui, na escritura 11:38 de terceiro Nefe, diz: E novamente vos digo que deveis arrepender e ser batizados em meu nome, e tornar-vos como uma criancinha, ou não podereis de modo algum herdar o reino de Deus. Então o Senhor pede para que nós possamos ser como crianças. As crianças, elas são puras, né? As crianças, elas cumprem, por exemplo, a palavra de sabedoria, né? O que é a palavra de sabedoria? Quando nós não usamos bebidas alcoólicas, nós não ingerimos bebidas alcoólicas, nós não fumamos, nós procuramos ser como crianças, né? E as crianças fazem essas coisas, elas são puras. Então o Senhor pede para que nós possamos entrar, para que nós possamos herdar o reino de Deus, que nós possamos ser como crianças, né? Então elas são um grande exemplo para nós. Uma outra maneira que nós devemos ser é como Jesus, né? E aqui representando Jesus Cristo, a luz do mundo. Uma citação do profeta Thomas S. Monson, enquanto era vivo, ele disse que possamos ser sempre conhecidos como seguidores de Cristo e assim nos tornarmos luzes para o mundo. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.